Qual é a sua visão do céu? Você acha que existe um lugar assim? Se sim, é um lugar de luz etérea e música, onde coros adoram a Deus em um cenário de beleza inspiradora e arquitetura elaborada. Você imagina exibições deslumbrantes de ouro e prata, com uma série de incontáveis pedras preciosas. Isto é certamente verdade até certo ponto, mas não é o quadro completo. Talvez você veja o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a Terra. À medida que a borda da cúpula se aproxima no horizonte, às vezes dá a impressão de que ficará aquém, mas nunca o faz, sempre cobrindo a Terra abaixo dele. Quase todos os habitantes da Terra têm uma certa impressão do céu. Ao contemplarmos as vastas possibilidades, precisamos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O substantivo único, céu, enfatiza sua unidade geral. Outras expressões parecem se referir aos seus vários aspectos ou partes. Por exemplo, os termos celestiais ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos combinados sob o título céu. Esses lugares podem ser entregues em vários momentos a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios 12, 2 e 4, Paulo escreve: Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe, tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. E eu conheço tal homem, seja no corpo ou fora do corpo. Deus sabe como ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que não são lícitas ou possíveis para um homem pronunciar. Esta passagem indica que existem 3 céus no total, um imediatamente acima do outro, sendo o mais alto o que Paulo descreve como o terceiro céu, o lugar do paraíso e da habitação pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. Passagens como esta nos dão o conceito frequentemente associado à pureza ou santidade do céu. As palavras ali proferidas são tão sagradas que não podem ser repetidas fora do paraíso. Paraíso é a palavra grega para um jardim e representa o jardim de Deus no céu, o destino final de todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão penitente que os dois estariam juntos naquele dia no paraíso, dizendo: Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Quase todos os habitantes da Terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada meio do céu. Pelo que sei, isso descreve algum tipo de grande área em que diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versos a seguir expressam vários seres poderosos que se proclamaram do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: Ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos toques restantes da trombeta dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse 8:13. Então eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, para todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. Então eu vi um anjo parado no sol, e ele gritou em voz alta, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu: Venham e se reúnam juntos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19:17. A palavra grega usada para meio do céu é mesouranema, o que significa precisamente o meio do céu. Este poderia ser o segundo céu. Poderíamos assumir finalmente que o céu visível, o céu que é visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com esse céu, até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro.
Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm uma série de outras funções potenciais. Independentemente de suas tarefas, eles são enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos permitem saber que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inevitável nos confronta que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não é restrito à Terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como já foi dito, eles são os mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são os agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo, normalmente descritos como anjos da guarda. Mateus 18:10 diz: Tomem cuidado para não desprezarem nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que no céu, seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai que está no céu. Neste versículo, Jesus fala dos filhos que têm anjos no céu que continuamente veem a face do Pai. Por implicação, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, estão os anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterrupta, elegância e adoração. Isso pode muito bem ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céus. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que tal conflito ocorre. É também aqui que Satanás lança uma torrente de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Apocalipse 12:10 diz: E ouvi uma grande voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois o acusador de nossos irmãos foi lançado para baixo, aquele que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Ele é descrito pelo anjo como o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Esta escritura continua a prever que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, é claro que ele ainda está ocupando um lugar em algum lugar nos céus e que está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo que se segue é uma advertência aos habitantes da terra sobre o que eles podem esperar quando o diabo é finalmente lançado do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, céus e vocês que habitam neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande ira, porque ele sabe que tem apenas um breve tempo. Apocalipse 12:12. Esses versículos antecipam um período em que Satanás terá apenas um curto período de tempo. Eles podem estar próximos, mas ainda não foram cumpridos. Certamente os eventos descritos não foram cumpridos. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos habitualmente falam como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20:13 diz: E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que havia neles, e eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. Isso está claramente descrito em Jó 1:6-7. Agora houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor,
e Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo nela. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra e a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e deu-a à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, abriu a porta para o pecado e a morte. Jesus, Filho de Deus, tornou-se homem para expiar o pecado da humanidade e destruir o domínio de Satanás. A palavra de Deus claramente nos ensina a diferença entre o bem e o mal, a salvação e a perdição, a vida eterna e a morte eterna. Devemos estar dispostos a ouvir o que Deus nos diz, para podermos permanecer em seu amor e sermos abençoados por Ele.